bonita, professor Marcos Cunha na área, para o nosso projeto Fique em Casa Aprendendo da nossa plataforma Gonçalves Dias. Galera, embora a gente já esteja voltando, né, para a sala de aula, graças a Deus, com a evolução das vacinas, tá? Mas, quando você chega em casa, você pode nos procurar, né, na plataforma Gonçalves Dias e continuar aprendendo. Por isso, fiquem aprendendo na escola e também em casa. E é sempre um prazer imenso poder estar aqui com vocês, compartilhando esse lindo conhecimento que é a nossa geografia. E agora, galerinha, olha, nós vamos falar sobre uma temática muito atual, tá? Que gera muita curiosidade e que principalmente está aí direto, né? Na televisão, nos noticiários. Nós vamos falar, galera, sobre os conflitos regionais do mundo contemporâneo. Aí eu já te deixo frisado. Existem uma série de conflitos regionais em várias partes do mundo. Não vai dar para a gente abordar todos esses conflitos. Então a gente selecionou, tá, aqueles conflitos que estão mais em evidência, que chamam mais a atenção, que têm maior possibilidade de estar caindo na tua prova de vestibular, tá certo? Na tua prova de concurso também, e que tu precisa estar atento. E nós selecionamos aí 2 desses. Nós vamos falar hoje sobre a Guerra da Síria, tá? A famosa Guerra da Síria, e vamos falar também sobre a Guerra do Afeganistão, tá? Eu coloquei até entre aspas e eu vou te explicar o porquê no decorrer da nossa aula, certo? Nós vamos explicar os 2 fatores, né, as motivações, o porquê e os desdobramentos desses 2 conflitos que são tão falados no mundo, tá? Então, tu precisa estar atento a eles. Belezinha? Então, olha, pra gente começar com chave de ouro, vamos dar aquela respirada, ó. Oxigenou teu cérebro e vamos lá. Vamos evoluir, que é sucesso. Antes da gente falar especificamente sobre o conflito da Síria, o conflito do Afeganistão, vamos entender o que são esses conflitos regionais e suas motivações. A primeira coisa, como eu já te frisei, existem uma série de conflitos regionais no mundo, ou seja, conflitos que vão ocorrer em áreas específicas, em continentes, né, e vão principalmente ter uma série de motivações. Tá? Quando nós falamos sobre esses conflitos regionais, eles podem surgir por a busca de independência por territórios. Vou te dar um exemplo bem aqui, galera. Já ouviu falar, por exemplo, na causa basca, da região da Catalunha, da Espanha? Existe uma população da Espanha que busca se separar desse país e formar um outro país, o País Basco e a região da Catalunha. Então tu tem ali um conflito, né, por questões de independência de território. Tu tem por questões religiosas, tá? A gente vai pegar, por exemplo, o Estado Islâmico e Levante, o grupo terrorista Estado Islâmico. O que é que ele quer? Ele quer a formação de um califado, de um território onde será professado apenas a religião islâmica, sendo de tendência sunita, né? No caso, a ascendência do Estado Islâmico. Nós temos disputas políticas e econômicas. A gente vai perceber isso muito, por exemplo, na África, galera, tá certo? Ali de grupos que vão se degladiar, que vão lutar ali, vão gerar conflitos, justamente por questões de qual grupo deve ascender ao poder, né? Por disputas por recursos minerais. Isso vai acontecer muito na África, principalmente fruto ali da Conferência de Berlim, né? Quando a Europa vai dividir a África em vários territórios, né? Sendo ali colônias europeias, não respeitando as características locais, as divisões tribais existentes ali no continente africano. Depois que essas nações saem, ou seja, depois que a Europa sai ali da África, acaba esse processo de colonialismo, nós temos as fronteiras políticas organizadas, mas sobre vários conflitos regionais locais. E o resultado é que tu tem ali uma série de conflitos no continente africano. Beleza? Então, como eu te disse, nós vamos ter aí uma série de conflitos em várias partes do mundo com variados focos e intenções. Belezinha? Entendendo isso, galera, vamos entender agora o primeiro conflito, que é a Guerra da Síria. Vamos primeiro passar alguns dados importantes sobre ele, tá? Em relação a continente, localidade, é um conflito que vai ocorrer no Oriente Médio, tá certo? Aqui está o território sírio. Ele vai ter início no ano de 2011, tá? Muita atenção. Qual foi a causa inicial dessa guerra, Marcos, tá? Ela vai ser, na realidade, um desmembramento da chamada Primavera Árabe, que foi um movimento que ocorreu em países do Oriente Médio,
de população majoritariamente jovem e sem perspectiva, que buscava o estabelecimento da democracia. E essa busca por democracia passava diretamente pela saída dos seus governantes. Governantes esses que, sua grande maioria, estavam no poder há décadas. Tá? E aí nós tivemos vários levantes em variados países do Oriente Médio, como por exemplo a Tunísia, como por exemplo o Egito, e um deles é a Síria. Então se buscava no primeiro momento a derrubada do governante do chamado Bashar al-Assad, que assumiu o poder do seu pai, Hafez Assad, que estava no poder aí a família Assad desde a década de 70 na Síria, tá? Síria de população jovem, sem perspectiva, governo corrupto, então a população buscou a saída de Bashar al-Assad. Esse foi o motivo inicial, tá? Segundo dados atuais, galera, tá? A guerra da Síria já morreram mais de 500 mil pessoas. Quer dizer, mais de 500 mil de pessoas já perderam a vida no conflito da Síria nesses 10 anos, tá? Dessa guerra tão triste. Outros 6 milhões de habitantes estão refugiados, tá, em países vizinhos. Hoje a população da Síria é considerada a população com o maior número de refugiados no mundo. Só abre aspas. Marcos, o que é um refugiado? É aquele que foge do seu território de origem porque há ameaça direta à sua vida. Ou seja, se essas pessoas ali ficarem no seu território, elas poderão morrer em um curto espaço de tempo. Tá certo? Então elas precisam fugir para sobreviver. Tá? Essa é a diferença aí de migrante para refugiado. Tá? Migrante é aquele que migra para outras localidades buscando melhor qualidade de vida. Pode ser uma migração espontânea ou forçada. E o refugiado tem que fugir porque senão ele tem uma ameaça direta à sua vida. Beleza? E uma questão muito importante, galera, é que hoje o conflito da Síria, ele se desmembrou, ele está durando bastante, porque ele se desmembrou em variados interesses. Tá? Nós vamos perceber aí que variados países já interferem no conflito da Síria, tá? Como, por exemplo, os Estados Unidos, a Rússia e a Turquia. Então, dentro desse território, existe uma série de fatores, cada grupo tentando puxar a sardinha para o seu lado, ou seja, tentando tirar interesse, proveito próprio, em um nome de uma causa. Beleza? Que é o que a gente vai falar agora. Então, galera, vamos entender agora o passo a passo desse conflito aí da Síria. Como eu te disse já anteriormente, o conflito da Síria ele vai ser decorrente do movimento da chamada Primavera Árabe, movimento que vai acontecer em 2011, como eu te disse, a busca, né, por democracia nestes países árabes, né, que tinham governos ditatoriais, corruptos e uma população jovem e sem perspectiva. Como eu te disse, esse movimento ele vai começar na Tunísia e ele vai começar a se expandir por vários países árabes com essa mesma característica, como o Iêmen, como o Egito, né? Nós vamos, e por consequência também a Líbia, né? E por consequência na região da Síria, tá? Uma questão importante, galera, tá? É que no governo, na região da Síria, nós tivemos aí uma grande, né, digamos, repressão do governo de Bashar al-Assad contra os manifestantes. Tá? Eles buscavam a saída desse regime em busca de melhor condição de vida. Só que qual foi o grande problema, Marcos, durante esse processo? Gente, é importante entender que estes governos locais, ditatoriais, corruptos, que estavam no poder há algumas décadas, como por exemplo o próprio regime de Bashar al-Assad, quer queira quer não, eles mantinham aquela região sobre uma ordem política e militar. Com a derrubada de muitos desses governos e a instabilidade gerada pela Primavera Árabe, nós tivemos a possibilidade da ascensão de grupos terroristas, como por exemplo o Estado Islâmico. Qual foi o resultado, Marcos? Especificamente na região da Síria. Nós tivemos a grande expansão desse grupo terrorista Estado Islâmico e Levante, que tinha por objetivo a formação de um califado, de um território, tá, onde seria professada apenas a religião islâmica de origem sunita. Tá? E o Estado Islâmico formou esse califado pegando justamente o território da Síria e parte do território do Iraque. Duas regiões extremamente instáveis politicamente e economicamente. Qual foi o resultado, Marcos? Nós vamos ter o território da Síria sendo dividido sobre variadas perspectivas. De um lado, tu vai ter o Exército Livre da Síria, que vai buscar a derrubada de Bashar al-Assad e, consequentemente, a busca por democracia. Do outro lado, tu vai ter ali o Estado Islâmico buscando a formação desse califado. No terceiro lado, tu tem o exército do governo sírio
que vai buscar conter estes manifestantes que buscam a saída de Bashar al-Assad, e tu tem uma quarta figura que também vai surgir nesse aspecto, que é a população curda, galera. O que é isso, Marco? O que são esses curdos? Eles são considerados o maior povo sem pátria do mundo. Tá? A população curda ela busca formar um país chamado Kurdistão, pegando territórios da Turquia, da Síria e do Iraque. E com essa grande instabilidade política, o exército curdo, a população curda, viu a possibilidade, com a derrubada de Bashar al-Assad, formar o seu território, ou seja, o seu país Kurdistão. Então, tu vai ter ali 4 perspectivas diferentes dentro desta região. Não é à toa, galera, que nós vamos ter aí também, a partir desse momento, uma grande influência externa. Por quê, galera? Tá? Os Estados Unidos, por exemplo, onde no primeiro momento observavam a Primavera Árabe como um elemento positivo, perceberam que essa instabilidade política levou à ascensão do Estado Islâmico, que tem como grande objetivo atacar quem? Os Estados Unidos. Ou seja, talvez manter ali o regime de Bashar al-Assad seja interessante para conter o Estado Islâmico. Tá? A Rússia, por exemplo, é grande aliado da Síria, vendendo inclusive armas. Então, para, por exemplo, a Rússia, não era interessante a saída de Bashar al-Assad do poder. A Turquia, galera, tá certo? Não vê com bons olhos a população curda, né, ganhando força e formando um território. Então, para a Turquia, por exemplo, é interessante apoiar o Exército Livre da Síria, que vai combater tanto as forças de Bashar al-Assad, quanto o Estado Islâmico, quanto também o Exército Curdo. Resultado, esta região ela vira um grande barril de pólvora, cada um buscando os seus interesses. E a população no meio disso tudo. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nesse contexto. Então a gente vai perceber a Síria sendo dividida. Né? Então nós temos aqui a área azul, era do governo da Síria, forças pró-Bashar al-Assad. Nós temos em verde as forças curdas, que combatem o regime de Assad, combatem também o Estado Islâmico, mas buscam a formação de um país específico, o Kurdistão. Nós temos o Exército Livre da Síria, tá certo? Onde a gente vai perceber, por exemplo, bem aqui, ó, as forças rebeldes da Síria, ó, são essa em vermelho. Essa região, ela busca combater as forças de Bashar al-Assad e a saída dele do poder. E nós temos também aí o Estado Islâmico, né? Nós temos as forças jihadistas, né? Por exemplo, aqui em laranja, que é o Estado Islâmico que vai perder força justamente com a influência ali militar dos Estados Unidos e outros países da Europa Ocidental, ajudando principalmente o Exército Livre da Síria e as forças curdas a combater o Estado Islâmico. Beleza? Um outro elemento importante para entender a guerra da Síria é entender para onde essa população vai. Galera, hoje o maior contingente populacional sírio que sai do seu país, que foge, está situado na Turquia, tá? Mas a Turquia, essa população vê a Turquia apenas como uma ponte para o seu principal objetivo, que é o quê? Que é a Europa. Na Europa, o país que mais recebe sírios é a Alemanha, galera, tá? Mas muita atenção nessa porta de entrada Turquia-Alemanha. Beleza? E aí, galera, para a gente finalizar esse conflito, as figuras aí importantes, né? Nós tínhamos de um lado Bashar al-Assad, ainda presidente da Síria, com seu maior apoiador Vladimir Putin, presidente da Rússia. Do outro lado, tu tem o Estado Islâmico Levante, grupo terrorista que quer formar o califado. Do outro lado, no terceiro lado, tem o Exército Livre da Síria que quer a saída de Bashar al-Assad, tá certo? E por último, tu tem o Exército Curdo, que quer a saída de Bashar al-Assad, mas quer principalmente a formação de um território específico Kurdistão. Beleza? Então é por isso que esse conflito aí ele tem essa grande duração. Bacaninha? Então, olha, respira, bora evoluir que tem um outro conflito muito importante, que é a guerra do Afeganistão. Por que, Marcos? Está em aspas. Gente, porque quando nós falamos de guerra, vão existir dois lados, como no caso da Síria, 3, 4 lados que vão lutar. Quando nós falamos na guerra do Afeganistão específica, nós vamos perceber que não houve uma guerra em si. Houve uma intervenção militar de um lado e o outro foi rapidamente derrubado, que é o Afeganistão. Os Estados Unidos, quando intervém militarmente na região do Afeganistão, o Talibã não gerou, no primeiro momento, grande resistência. Por quê? Porque não tinha como combater o aparato militar norte-americano.
É importante tu entender, galera, tá, que a guerra do Afeganistão, a intervenção militar do Afeganistão, ela é também uma consequência. Ela é uma consequência de quê, Marcos? Ela é uma consequência dos atentados terroristas do 11 de setembro, tá? O famoso atentado terrorista da derrubada das Torres Gêmeas, não apenas das Torres Gêmeas do World Trade Center, mas também do ataque à região do Pentágono, né? Nós tivemos também ali um avião que foi derrubado na Pensilvânia e foi depois rapidamente percebido que o responsável por esse ataque terrorista foi o chamado grupo terrorista Al-Qaeda, né, que tinha como base militar o Afeganistão, né, na figura do seu líder, o famoso Osama Bin Laden. Então, os Estados Unidos viram, né, como uma obrigação responder intervindo militarmente no Afeganistão com o intuito de prender Osama Bin Laden e, consequentemente, acabar com esse grupo terrorista. Tá? Então, o objetivo central era a derrubada do regime talibã, que estava no poder no Afeganistão, tá certo? Que dava ali apoio à famosa Al-Qaeda, e a partir do momento que o Talibã fosse derrubado, nós teríamos ali a queda da Al-Qaeda, beleza? Que foram os ditos responsáveis pelo 11 de setembro. Gente, quando o ataque terrorista aconteceu, muita atenção nesse termo, tá? O então presidente da época, George W. Bush, ele cria uma política de Estado chamada Guerra ao Terror. Ou seja, a partir desse momento, era uma obrigação dos Estados Unidos e seus aliados combater os países que davam abrigo ao terrorismo e que, de certa forma, ameaçavam a paz mundial, principalmente os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos vão lançar uma série de ofensivas militares e também ofensivas políticas, através de embargos econômicos, sobre países que, segundo os Estados Unidos, davam abrigo a grupos terroristas ou ameaçavam a paz mundial. Esse grupo de países é chamado de Eixo do Mal. Quem eram esses países, Marcos? Era justamente o Afeganistão, onde estava ali situado a Al-Qaeda. Nós tínhamos o Iraque, no regime de Saddam Hussein. Nós tínhamos também o Irã, né, na figura da época do presidente Mahmoud Ahmadinejad, que queria ali expandir o seu arsenal, né, criar armas nucleares. Então, estes países sofreram as influências da chamada guerra ao terror. Tá? No caso do Afeganistão e do Iraque, eles sofreram uma intervenção militar. Tá? No caso do Irã, por exemplo, sofreu embargos econômicos, tá certo, dos Estados Unidos. Importante lembrar, galera, tá, que, como eu te disse, no Afeganistão não houve essa grande resistência, visto que o Talibã não tinha poder militar para combater o exército norte-americano. E nesse momento, galera, os Estados Unidos talvez tenham pensado que a sua missão seria muito fácil, mas não. O Talibã ele sai do poder rapidamente, mas ele se esconde e ele continua atuando em células. E os Estados Unidos agora vão passar por um processo de reconstrução democrática do Afeganistão, tá certo? E nesse mesmo momento buscando procurar o principal responsável pelos atentados do 11 de setembro, que foi Osama Bin Laden. Tá? Osama Bin Laden, inclusive, vai ser morto no ano de 2011, tá? No país vizinho, no Paquistão. Tá certo? Os Estados Unidos alegam, inclusive, que jogaram o corpo dele no mar para que ele não virasse um Marte, né, onde ele fosse, por exemplo, enterrado. Tá? E a partir daí, de 2011, com a morte, né, de Osama Bin Laden, os Estados Unidos vão buscar fazer essa transição, né, de certa forma democrática entre o governo de intervenção militar norte-americano para um governo democrático afegão. E é justamente nesse processo que vai ter a grande dificuldade, galera, tá? Por quê, Marcos? Os Estados Unidos vão ficar responsáveis por reorganizar o exército afegão, tá? E também fazer eleições. Mas o que nós vamos perceber é que os grupos terroristas, como o Estado Islâmico e o próprio Talibã, vão começar a se fortalecer ao entorno, enquanto os custos dos Estados Unidos tendem a aumentar. Tá? Estima-se, por exemplo, que a guerra do Afeganistão custou em torno de 2 trilhões de dólares aos Estados Unidos. Mais de 240 mil pessoas morreram nesse conflito durante os 20 anos. Lembrando que a intervenção no Afeganistão ocorreu a partir de 2001, galera, tá certo? E aí o que vai acontecer? No ano de 2020, o então presidente norte-americano Donald Trump, ele autoriza a saída do governo, do exército norte-americano do Afeganistão, que vai acontecer agora no ano de 2021. E nós percebemos que foi uma saída bem conflituosa, né? O acordo então previsto por Donald Trump e o regime talibã era a saída, né, do exército dos Estados Unidos, mas principalmente o não ataque,
tá, do exército talibã em relação às forças norte-americanas, o que não aconteceu. Então, o que é que a gente vai perceber para finalizar essa aula? Que o Talibã vai retornar fortalecido ao poder, tanto militarmente quanto economicamente, principalmente com o tráfico de drogas, mas os Estados Unidos vão declarar a operação um sucesso. Por quê? Porque Osama Bin Laden foi morto. Então, galera, para essas e outras informações, plataforma Gonçalves Dias. Valeu!